O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Na estação de verão, a mais quente do ano, cresce o número de casos de cálculo renal, ou pedra nos rins, como é popularmente conhecido, em cerca de 15%. Homens jovens, com a idade entre 24 e 40 anos, são os que mais sofrem com o cálculo renal, que tem o nome acadêmico de litíase urinária. Por falta de informações sobre o cálculo renal, as pessoas não cuidam da alimentação, que deve ser com pouco sal, e não bebem bastante água, principalmente agora, na estação mais quente do ano, e os casos da doença aumentam. Rayane, você já teve ou conhece alguém que já sofreu com cálculo renal? Bom, eu conheço 2 colegas meus, distintos assim, né? Um já teve, era até colega de serviço, ficou 15 dias de atestado porque não tomava muita água e tinha tendência a ter, então teve que fazer até cirurgia para poder tirar a pedra, né? E sabe quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar a formação do cálculo? Imagino que ingestão de muito líquidos, né? Tomar bastante líquidos. Né? Frutas que contêm muita água, como abacaxi, melancia, né? E agora diz que há alimentos que causam também a formação dos cálculos, né? Eu não sei se é excesso de cálcio ou de potássio, não sei, alguma coisa, eu suponho, né? Segundo os médicos, tomar 2 litros de água por dia. O que eu sei é todo dia, né? Não estou a par, não, mas gostaria de saber, né? Quais os cuidados que eu devo tomar, né? Devemos tomar sobre o cálculo renal. O cálculo renal é formado nos rins, durante a filtragem do sangue, quando ocorre acúmulo de cristais. Isto é o que veremos no programa de hoje, que tem também uma pesquisa feita por um cientista do Departamento de Física da UFES, que procura identificar como os cristais são formados, através da cristalografia, um ramo da física nuclear. O programa está muito legal e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vamos à primeira parte da reportagem de hoje com Susana Killer. A litíase urinária, ou pedra nos rins, como é popularmente conhecida, é responsável por cerca de 1 milhão de atendimentos por ano em hospitais de todo o mundo. A maior incidência dessa patologia ocorre em homens jovens, com idade entre 20 e 40 anos, como no caso do designer Henrique Petarli, que com 34 anos já sofreu 2 crises renais provocadas por cálculo. Henrique, como é que foi a experiência de ter cálculo renal? Traumatizante, em primeiro lugar, assim. Uma dor que eu não sabia de onde vinha, aconteceu do nada, eu estava na rua de manhã e tive que vir meio que desesperadamente para chegar em casa, não conseguia mais dirigir, minha mãe teve que me levar para o hospital, sem saber o que era. Então foi um estranho, assim. A primeira impressão você acha que vai explodir alguma coisa dentro de você. Você não conseguiu expelir o cálculo naturalmente, né? Qual foi o tratamento aplicado para você expelir esse cálculo? Primeiramente eles queriam que eu bebesse muito líquido para tentar expelir, depois eles viram o tamanho da pedra e falaram que não, que era melhor fazer litotripsia. Aí eu fiquei internado acho que 2 dias e fiz o procedimento, e depois do procedimento já saiu como areia, como pó, assim. Não teve nem trauma na saída, não senti nada, depois da litotripsia, na verdade. E você teve um caso de reincidência, né? Depois você não teve novamente cálculo. Isso, cerca de 2 anos depois eu voltei a sentir a mesma dor. Achei que, não, já sei o que é, vai ser mais tranquilo, vou pro médico. No meio do caminho já estava achando também que eu ia morrer de novo.
mas foi exatamente a mesma coisa, a pedra tinha descido do rim, mas não conseguiu chegar na bexiga, aí fiz outra litotripsia e mais uma vez, daí pra frente foi tranquilo, nunca mais tive até agora nada. O cálculo renal é formado nos rins quando no processo de filtragem do sangue ocorre o acúmulo de cristais. A composição do cálculo é feita de oxalato de cálcio, é feito de fosfato de cálcio, é feito de ácido úrico, é feito de fosfato amoníaco magnesiano, que são formações encontradas na natureza. Por um defeito metabólico, uma falta de alguma enzima, algum defeito na formação e a eliminação da urina, essas pedrinhas são formadas. Lembra muito a formação de uma pérola dentro de uma ostra, que começa de grão em grão e vai aumentando e formando uma pedra. E como é que é esse processo de formação, né? Algum problema na filtragem? Nós temos problema de não eliminação de algumas substâncias que formam um cálculo, principalmente o cálcio, que é a mais importante no nosso país. Existe país que ele não é o mais importante, mas no Brasil o cálculo mais comum é o de oxalato de cálcio. Então, às vezes não tem uma eliminação importante do cálcio pela urina e essa formação de cálcio vai se aglomerando dentro do rim, que com o tempo vão se juntando e dá a formação de uma pedra. Quem é que mais sofre, né, com cálculo renal? São homens, mulheres, crianças? Os homens têm mais cálculo que as mulheres, o branco tem mais cálculo que o negro e o jovem tem mais cálculo do que a criança e o adulto. Isso não quer dizer que nenhuma faixa a gente não tenha cálculo. A gente tem criança que nasce com cálculo, porque existe uma prevalência que o pai tem cálculo, a mãe tem cálculo e essa criança já vai talvez nascer com um defeito metabólico na formação de um cálculo. Eu, por acaso, tenho criança de 2 anos de idade com cálculo. Então, quando você tem um parente próximo que tem cálculo, como um pai, um irmão, uma mãe, a chance de você desenvolver um cálculo é em torno de 50%. E se falando de Brasil, que é um país essencialmente tropical e que tem muito calor, a chance de formação de cálculo por desidratação, principalmente no verão, porque as temperaturas são muito elevadas, a gente então tem possibilidade de formar cálculo umas 20% ou 25% mais do que fora da estação do verão. Mas se falando de Brasil novamente, Brasil é verão o ano inteiro praticamente, e se falando de Vitória, Espírito Santo, nós temos um agravante, que é o calor e o chocolate. Vitória é a terra do chocolate e o chocolate é uma substância que contém muito oxalato. Além do mais, o chocolate é misturado com leite, que também tem cálcio. Então os chocolatras têm que ter um pouquinho de freio, porque o chocolate tem essa substância que também ajuda na formação do cálculo. Não que ele não vá comer chocolate. Alguns cuidados com a alimentação podem evitar a formação do cálculo, como aumentar o consumo de líquido e diminuir o de sal. Então nós temos que prevenir desde cedo, aumentar a ingesta de líquido, diminuir a quantidade de sal na alimentação, substâncias como os formadores de cálculo de ácido úrico, que são as carnes, que são os mariscos, que são as bebidas alcoólicas. Quer dizer, então nós temos que começar a prevenir, não usar isso tanto. Com isso a gente consegue talvez corrigir ou prevenir a formação dessas substâncias dentro do rim e que formaria uma patologia bastante comum no nosso meio, que é o cálculo urinário e que é de uma dor realmente bastante desagradável. E a gente chega nos sintomas, né? Quais são os sintomas do cálculo renal? Muitas vezes a pessoa só vai procurar um médico, na verdade, quando sente a dor. Quando tem problema, realmente. A principal queixa de quem tem um cálculo renal ou de uma cólica renal é a dor incoercível, é dor que não melhora com qualquer analgésico, certo? Às vezes o paciente é obrigado a tomar opiáceo para melhorar a dor. A dor se dá porque o cálculo sai do rim, entra no ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, e obstrui. E quem tem uma patologia grave de uretra, isso é mais dos homens, com estreitamento da uretra, com problemas prostáticos, podem ter formações de cálculos muito grandes. Aqui em Vitória foi operado um cálculo de 300 gramas dentro de uma bexiga,
Eu, quando fazia minha residência fora do país, operamos um cálculo de 500 gramas e há uns 4 ou 6 anos atrás, num Congresso Brasileiro de Urologia, um serviço de urologia do Nordeste do Brasil apresentou um cálculo de 680 gramas. Por isso que é importante beber bastante líquido. Muito líquido. Líquido não quer dizer água. Somente ninguém aguenta beber 3 litros de líquido por dia. Mas nós temos frutas, nós temos sorvetes, nós temos a própria água, nós temos refrigerante, temos água de coco e diminuir o sal. Isso é muito importante. E quais são os tratamentos hoje, né, atualmente, né? Hoje nós temos cirurgias chamadas minimamente invasivas, em que nós tiramos o cálculo introduzindo pela uretra algum aparelho. Um aparelho semirrígido como esse, que é um ureteroscópio, e um aparelho flexível como esse, em que ele entra dentro do rim e nós temos pinças especiais que tiramos o cálculo. Então, hoje, a cirurgia do cálculo, praticamente a cirurgia aberta do cálculo está abolida por causa desses aparelhos novos e os meios de fragmentação do cálculo, como o laser, que é o mais importante e é o melhor que tem, é a luz verde do laser, nós temos o Green Laser, aqui em Vitória nós temos isso no Instituto de Urologia, é o mais moderno que nós temos para cálculo renal. E quando nós temos algum outro problema, que o cálculo é maior, que o cálculo acha que esses aparelhos vão demorar muito a fragmentá-lo, nós temos a cirurgia chamada percutânea, que é um furo que se faz na projeção do rim, entra com os aparelhos um pouco mais grossos do que esse, fragmenta o cálculo e tira. E quando também isso não é possível, nós fazemos uma outra cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia videolaparoscópica. Por 2, 3 furinhos na barriga, furinhos realmente muito pequenos, a gente consegue abordar o rim, o uretero, a bexiga e retirar o cálculo. Então, o certo é que a cirurgia aberta da litíase urinária, do cálculo urinário, é coisa do passado. 15% da população mundial já teve cálculo. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a maioria dessas pessoas terá cerca de 3 crises renais ao longo de 10 anos. Cansado de sofrer com as crises renais, um professor da UFES, especialista em cristalografia, resolveu estudar como se dá a formação desses cristais com o objetivo de evitar que o organismo forme novas pedras. Você acompanha como a aplicação desse conhecimento pode evitar novas crises provocadas por cálculos renais no próximo bloco. Bom, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Mas nós temos ainda muitas novidades sobre o trabalho dos pesquisadores capixabas que buscam entender melhor a formação de cristais e o cálculo renal. Por isso, fica aí que a gente volta já já.